Morrer crucificado era algo sangrento e humilhante. A crueldade era inimaginável, algo apavorante para qualquer um, principalmente para um judeu do primeiro século. Fazia lembrar a todos do poder opressor romano, da maldição divina daquele que fosse pendurado no madeiro. Os gregos e os romanos se apossaram da crucificação, que aparentemente foi inventada pelos bárbaros que viviam à margem do mundo conhecido. Uma técnica cruel muito antiga, que tinha como principal objetivo humilhar e proporcionar o maior sofrimento possível na vítima, que era então julgada e condenada. Ela é, com toda a probabilidade, o método mais cruel de execução jamais praticado, pois deliberadamente atrasa a morte até que a máxima tortura seja infligida. Antes de morrer, a vítima poderia sofrer durante vários dias, 2, 3, até que inevitavelmente poderia morrer de desidratação e de uma combinação de outras coisas. Ao adotarem a crucificação, os romanos a reservaram para assassinos, rebeldes, ladrões, contanto que fossem estrangeiros ou escravos, pessoas sem posição legal ou social. Os romanos, os cidadãos romanos, a não ser em casos extremos de traição, eles estavam isentos da crucificação. Se os romanos viam com horror a crucificação de forma vil e cruel, os judeus da mesma forma. Mas é claro, por motivos diferentes. Os judeus não faziam distinção entre o madeiro e a cruz, entre o enforcamento e a crucificação. Eles não podiam crer de maneira alguma que o Messias de Deus morreria sob a maldição divina, pendurado no madeiro. Isso era inimaginável. Isso era loucura. E não é à toa, claro, que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Justo marrom de cruz foi um instrumento que Deus usou para cumprir o seu propósito de salvar. A forma mais humilhante possível foi ironicamente usada por Deus para humilhar o diabo e todo o seu exército maligno. A Bíblia descreve o nosso mundo como estando sob o domínio de forças do mal, que procuram nos destruir constantemente. Claro que em pleno século XXI, muitas pessoas podem ter uma cosmovisão diferente e não acreditar nisso. Mas em contraste com essas ideias modernas, aparentemente sofisticadas, de incredulidade, as Escrituras apresentam como parte da realidade do mundo uma organização de forças hostis, incluindo principados e potestades demoníacos. Paulo é muito claro em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais nas regiões celestes. Por isso Cristo veio para destruir as obras do diabo. Toda a estrutura das trevas ruiu com um só golpe, a cruz do Calvário. C.S. Lewis disse certa vez que um território ocupado pelo inimigo é assim que é o nosso mundo, e o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. O apóstolo Paulo diz que a cruz destruiu as trevas. O disfarce de Satanás foi arrancado pelo brado solitário de Jesus naquela cruz. A vida vitoriosa de Cristo, que culminou com seu sacrifício na cruz, anunciou para o universo a condenação do diabo e de todos aqueles que se uniram com ele em rebelião. Rebelião essa sem motivo contra a autoridade e o governo de Deus, contra a sua lei, que representava o seu caráter. Na cruz, Jesus Cristo arrancou dos principados e potestades das trevas tanto o seu manto oficial quanto a sua suposta autoridade, como príncipes deste mundo.
Cristo publicamente expôs os poderes das trevas ao desprezo, provando quais eram de fato as reais intenções de Satanás. Meu querido amigo, minha amiga, você que me ouve, que assiste esse vídeo, acredite que Jesus venceu e a sua morte garantiu que o mal não teria a última palavra neste conflito. Nós podemos estar seguros de que temos um comandante vitorioso. Ninguém está à parte neste conflito. Não é possível ser neutro. Temos que estar em algum dos lados. A mão divina, embora combatida por atividades satânicas incessantes, direciona deliberadamente a história humana para a sua consumação, a segunda vinda de Jesus nas nuvens dos céus. O mal será definitivamente aniquilado. A cruz foi o triunfo da verdade sobre a mentira, do amor sobre o ódio e da obediência sobre a desobediência. Provocado pelos insultos, pelas torturas a que foi submetido, Jesus absolutamente se recusou a retalhar. Ele poderia ter descido da cruz, poderia ter feito qualquer coisa com um pensamento, destruído tudo aquilo. Em uma fração de segundos poderia estar livre dos pregos e curado, sem nenhuma chaga, ferimento, mas ele não o fez. Não odiou seus algozes, não se beneficiou do seu divino poder para livrar-se daqueles pregos e de toda aquela tortura e humilhação. Mediante sua obediência, amor e mansidão, ele permaneceu livre, puro e perfeito. O diabo não pôde prendê-lo, desviá-lo ou desencorajá-lo. Ele simplesmente teve que olhar o sangue que derramava de seu antigo comandante celestial e admitir inevitavelmente a sua derrota. Eu gostaria que você acreditasse de verdade, do fundo do seu coração, a vitória de Cristo é a nossa vitória. O mundo jaz no maligno e nós todos os dias estamos expostos às piores coisas, são as piores notícias possíveis, mas eu quero que você acredite, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Olhe para Ele, pela fé, rejeitado por sua própria nação, abandonado, traído, negado por seus próprios discípulos. Olhe para Ele pregado naquela cruz, despido de toda liberdade, desfigurado, pregado com pregos, amarrado com cordas, ensanguentado, aparentemente destruído. Qualquer um olhando aquilo pensaria, é derrota total. Se houver vitória, é do mal, do ódio, da covardia e da brutalidade, mas não do amor e da justiça. Mas olhe novamente, quando Cristo é esmagado por aquele poder inflexível romano, Ele está esmagando a cabeça da serpente. O crucificado parece vencido, mas é Ele quem está vencendo. Ele é Emanuel, Deus conosco, nosso Criador e Redentor, nosso irmão mais velho, que toma o nosso lugar e sofre por nós a morte que era nossa. Deus te abençoe e que você possa se alegrar na esperança, pois como diz o apóstolo Paulo, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.